que aonde ele morava, Suzã, do rei da Pérsia. E no capítulo 2 a Bíblia diz: e sucedeu, pois, no mês de Nisan, que é entre abril a maio, maio a abril. E nós sabemos tanto que quando o rei diz: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes tive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. A história diz que o povo que servia ao rei não podia estar triste, tem que estar alegre, que era um perigo, podia matá-lo a morrer, diz o historiador. Mas esses homens que serviam ele tem que estar alegre, brincando com ele, o rei ficar feliz. Mas no capítulo 1 tinha um hábito que ele tinha orado a Deus. No capítulo 2 foi a resposta de Deus. Por quê? A Bíblia diz, querido, que no versículo de número 3 ele diz ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração ou o meu rosto diante da cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Ele declarou para o rei: eu queria que eu ficasse alegre, sabendo da notícia até dos meus pais, de onde eu vim. Está lá, situações difíceis. E a Bíblia Sagrada diz: e o rei me diz: que me pedes agora? Aleluia. Glória a Deus. Que me pedes agora? Aleluia. Deus quer, aleluia. Oh, Rabandacão, Ashurica. Glória a Deus, aleluia. Aí diz: então orei ao Deus do céu. Sabe qual foi a oração de Neemias? Não foi sair da presença do rei e orar no quarto onde ele dormia. Foi em sentido. Orou, disse: Deus grande, agora eu vou enfrentar o rei e vou pedir, porque alguma coisa vai sair dele. Aleluia. A oração foi rápida e o Senhor lá do céu respondeu. E diz a palavra do Senhor: ele disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu céu é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique. O edificar é muito forte. O edificar é tremendo. A Bíblia diz que quando Deus levanta Isaías para ter Ezequias, Deus, aleluia. diz: Isaías, vai ter um pai. E Ezequias diz a ele que ordenar a tua casa, porque morrerás e não viverás. Glória a Deus, aleluia. O edificar é isso. E quando o profeta vai, e ele voltando, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor do céu. Saiu com lágrimas. E o Deus Todo-Poderoso, que está sempre em todos os anos altos do céu, que criou o céu e a terra seca e mar, que manda no homem, na mulher, o pastor da igreja, é Deus. E quando foi dado esse recado, olha que recado forte, essa profecia, volta o profeta e disse: Senhor Deus, eu entreguei, volta Isaías, vai lá teu pai. Diz Ezequias que há 15 anos eu acresci sobre a vida dele. Por que acrescentou? Porque ele viu as lágrimas, a misericórdia, o perdão, a graça. E quando eu deparo, vê se identifique, eu deparo um embaixador, profeta chamado Ageu. A Bíblia diz que Deus levanta ele
para que o povo subisse ao monte. Trazei madeira, e dela me edificarei, e dela me agradarei. Porque esforça-te, Josué, filho de Salatiel, esforça-te, o povo, para que trabalhasse na sua obra. Para a glória do povo, na primeira casa estava deserta, mas na segunda glória aconteceu uma coisa. Esforça-te, Zorobabel, filho de Salatiel, sumo sacerdote. O embaixador foi enviado para entregar essa profecia, e lá mesmo ele ficou para ajudar o seu povo. Porque nós estamos na casa do Senhor, não é só para somar, é para servir. E quando estamos para servir, aí o negócio cresce. Aí o mistério vai para frente. Para os olhos humanos, pastor, É assim que eu quero, Jesus. Abastou e Camastão. Glória a Deus. Para os olhos humanos, vê que essa casa está deserta. Mas para a glória de Deus, pode estar aqui agora nesse momento os corajosos, os valentes de Gideões, só os 300. E no meio desses poucos, Deus vai levantar a sua igreja para encher até a galeria e ficar em pé para a glória de Deus. Mas tem um porém, tem que se levantar, despertar do sono e trabalhar para a glória de Deus. Porque jogar um jugo em cima do outro é fácil. O bom é sentir junto com o irmão e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Enquanto Neemias, sabendo desse recado, que mandasse uma carta para ele fosse ajudar, que usasse os Asaf, que mandasse madeiras para que segurasse e que fizesse a cabana para eu ficasse embaixo. E quando a Bíblia diz que ele mandou um dos homens que trabalhava junto com o rei, e mandou alguns homens com ele, a Bíblia diz no versículo 5, ele diz: o rei, se tu agrada o rei, e se o teu servo é aceito em tuas presenças, peço-te que me envie ajudar a cidade sepulcro de meus pais para que edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprovei ao rei: envia-me, apontando-me, e eu em um certo tempo eu volto. Aleluia. Neemias servia a feira com Pedro. Ele foi com a carta como governador. Quando ele passa lá um tempo, a Bíblia diz que 12 anos ele volta. Mas porém a cidade precisava estar edificada. Eu já estou pulando por causa do tempo. O tempo foi muito curto, mas a mensagem está saindo para a glória de Deus. E o texto diz que quando ele chega na cidade, a Bíblia diz no versículo 8: como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar o rei, mas Deus segundo a boas mãos de Deus sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é Deus de usar o faraó, o imputismo, o espiritismo, para te dar uma carta de honra e dizer: não toca nele porque ele é servo, não toca nela porque é de Deus, não toca na mocidade porque serve a Deus, não toca nas irmãs porque é de Deus. E quando ele entrava nessa cidade, eu sinto a glória de Deus nessa igreja. Eu não vejo Deus nos meus olhos, mas eu sinto Ele aqui no meio do seu povo. Oh, sinta aí, você está sentindo o que eu estou sentindo? Você está sentindo o que eu estou sentindo?